ele saúda um cara que tem que tem doença mental, que fazia vídeo na internet, e ele saúda esse indivíduo como esse indivíduo sendo um deus, né? E ele saúda esse indivíduo como se esse indivíduo fosse a resposta absoluta da existência, né? E eu acho isso muito estranho, né? E o discurso dele, né, constrói toda uma conjectura que dá a entender que ele é o doente mental, né? O porquê disso? Tem um canal Rica Games, que era um cara que ele tinha psicose, mas ele tentava controlar a psicose dele vendo coisas óbvias para ele não surtar, né? E aí esse cara que é advogado, ele vive falando assim, então o Rica Games, ele é doente mental, mas ele fez uma grande obra para a humanidade, não sei o quê, mas é um cara que tá falando que ele tá fudido e vendo a realidade sendo óbvio para ele não surtar, né? E ele coloca esse cara como um deus, né? E dizendo que esse cara vai mudar a humanidade, né? Então, eu me pergunto por que ele fala do Rica Games, por que ele tem uma afinidade com o Rica Games e por que ele fala que o Rica Games era doente mental, mas ele vai mudar a humanidade, né? Vendo esse bruto chanchado, você vê que ele é um narcisista, você vê que ele é um cara que... E aí você chega a uma conclusão lógica. Ele é o doente mental que conseguiu a OAB, ele tinha conseguido a OAB, e aí ele se coloca na posição do Rica Games, por isso que ele idolatra a punheta do Rica Games, né? E além disso, além de ele idolatrar a punheta do Rica Games e dizer que o Rica Games vai mudar o mundo, ele é o doente mental que se tornou advogado e ele acha que mesmo sendo doente mental ele vai mudar o mundo. Mas a OAB dele foi cancelada, né? Ele não fala o motivo, mas o comportamento racista dele comigo aqui. A saudação, não do bigodinho, mas a saudação que ele tem por um doente mental. Ele fala que esse doente mental vai mudar o mundo. E se você for analisar, é um cara que tinha um canal do YouTube para distrair. Existe uma parte de pessoas sem personalidade que viralizaram ele, mas ele nunca ganhou dinheiro na internet. Ele vivia ferrado, ele vivia tentando ser consciente. E ele, como falam... E ele não conseguiu nada, tá ligado? E ele fica falando que espera um Deus. Isso demonstra que ele é um doente mental e que ele quer ser um Deus, tá ligado? Ele queria uma desassociação com o Rica Games, né? E ele acha que ele vai mudar o mundo, mas não, bicho. Pra mudar o mundo, se você for doente mental, você tem que tomar remedinho. Você não toma remedinho, fica enchendo a cara pra controlar seu transtorno bipolar, que eu acho que você tem transtorno bipolar. Você não vai levar nada e você é tão doente mental que você tem esposa, não cuida dela. Você não consegue cuidar da sua vida, você fica atrás de gozofone aí com um monte de mulher, você vive atrás de prostituta, porque você não tem personalidade e você não consegue construir vínculo com a realidade. Talvez a sua mãe e seu pai tentaram te dar o exemplo e você cria uma realidade totalmente distorcida, esquizoide na sua mente, né? E é muito chato. E eu disse aqui que geralmente a maioria geralmente não, todos os racistas são portadores de doença mental, são todos psicóticos.